Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo Padinho. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Sempre tem, né? Pessoal, esse é mais um Pocket que a gente tá gravando pra vocês aí. Vamos fazer mais um versículo que a galera costuma entender errado. E o versículo dessa vez é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. Rapaz, como é que o pessoal interpreta isso aí? Como é que você já viu o pessoal usando esses versículos aí? Cara, eu já vi assim as pessoas interpretando como se Deus tivesse alguma bênção, alguma coisa preparada para aquele momento. Por exemplo, o pregador chega no culto e ele fala que nem os olhos viram e nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para você essa noite. Ou seja, como se Deus estivesse prometendo um milagre extraordinário, né? Algo sobrenatural já naquele momento específico. Nunca cristão nenhum viu aquele mover ali do espírito. É algo muito oculto. Então a galera costuma usar isso aí pro místico, né? Costuma pegar esse versículo aí pro sobrenatural, pro algo... Olha, hoje é o dia, mano. Hoje é o dia que... Pra poder criar expectativa, né? É isso aí, o pessoal costuma usar esse versículo pra isso. E na real... Cara, quando eu fico imaginando assim os apóstolos, cara, usando... O apóstolo Paulo escreveu isso, né? Ele fala esse tipo de frase da mesma forma como os pregadores, como as pessoas usam essa frase errada hoje em dia. Tipo, imagina Paulo pregando pros gentios. Nem ouvido ouviu e nem olho nem ouviu o que Deus tem preparado pra você essa noite. Grego, romano, Deus tem algo especial. Isso é loucura, mané. Tem nem como imaginar o apóstolo Paulo fazendo isso. Apesar de que o contexto poderia até ser aplicado pra grego, pra romano, né? O contexto verdadeiro. Ele usa essas palavras aí. Aí até mas cabe. Ele deixa claro no versículo seguinte. Pois é, não cara. É bem assim. Olha como é que a galera erra, né, cara? Olha como é que as pessoas erram, mano. Não é num livro diferente, não é num estudo teológico aprofundado. Caraca, é no versículo seguinte, cara. Versículo No versículo seguinte, claro. já dá a resposta. Ele vem falando, ó, no versículo 1 Coríntios 2, versículo 9. Ele fala assim, ó, mas como está escrito? Ou seja, ele já tá puxando algo que alguém falou lá atrás. Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aí tá lá em Isaías 64:4, né? Ele faz uma citação de Isaías. Lá em Coríntios, 1 Isso. Coríntios, né? Isso, em 1 Coríntios capítulo 2, ele cita Isaías. Aí no versículo 10 ele continua a ideia. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque tá o Espírito definido, já tá claro, foi revelado. já foi revelado pra gente. Deus já revelou que seria o quê? O próprio Cristo, a própria salvação. O Evangelho O na Evangelho. totalidade. Então o que olhos ouviram e ouvidos não ouviram é o Evangelho pro incrédulo. Só que pro crédulo, o olho já viu e o ouvido já ouviu. Não tem nada oculto, não tem nada que a gente vai conhecer num mover espiritual, num culto diferente. Que vai virar chave. Não é algo inacessível. É algo inacessível, exatamente, Também... essa palavra. Se você pegar os versículos de antes, Paulo tá falando da sabedoria, né? Da sabedoria de Deus. Que não é uma sabedoria humana, né? Não é a ciência humana. É uma sabedoria de Deus que o povo não conhece. Porque se conhecesse, não teriam crucificado Cristo. Daí ele cita isso aí, né? É uma sabedoria que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Isso, e ele fala que já foi revelado pelo Espírito, né? Então, assim, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o Evangelho. É o que a gente não consegue... A gente até falou isso no podcast de glorificação. Nenhuma mente conseguiria planejar algo tão soberano, tão maravilhoso. Ou seja, nem olhos viram, ninguém conseguiu imaginar isso. Nenhum tipo de ouvido ouviu e nem jamais nenhum coração podia pensar, né? Nenhuma mente poderia pensar algo tão surpreendente como Deus planejou essa salvação, tão grande salvação, né? E foi revelado, ele é categórico em dizer que foi revelado pelo Espírito. Ali no versículo 11, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, quando ele se revela em nós, quando ele habita em nós, ele revela para nós também o Evangelho. E aí vai culminar lá em Romanos, no capítulo 1. Deságua, né? Deságua, exatamente.
Deságua lá em Romanos, capítulo 1, 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? É algo, igual tu falou, inacessível? Tem coisas que eu vou por camadas, igual uma cebola, descobrindo pouco a pouco? Que, sei lá, vai ser difícil compreensão? Não. O evangelho ele foi revelado. E o que é o evangelho? É a salvação de todo aquele que crê. Cristo é revelado pra gente aí. Logo que a gente vai lógico que a gente vai progredindo, né? Sim, sim. No conhecimento, na intimidade, nos dons. Mas o evangelho, na sua essência, ele é conhecido assim que o Espírito Santo revela pra gente. Então é isso, pessoal. Esse podcast é pequenininho mesmo, é só pra poder esclarecer esse versículo que o pessoal tem entendido errado, né? Então, quando você ouvir isso aí em algum culto, já sabe a verdadeira aplicação, né? Assim, eu só queria falar assim pro pessoal que tá ouvindo a gente, que chegou nesse podcast aqui de paraquedas, né? Caiu aqui ouvindo esse de primeira. Se você já viu algum pastor ou pregador usando esse versículo dessa forma errada como a gente citou, e você se pergunta, ué, mas o versículo não é assim? Como é que eu leio a Bíblia? Como é que é a forma correta de se ler um versículo? Então eu queria estar deixando aqui recomendado nossos 3 primeiros podcasts que nós lançamos foi sobre a série da Bíblia, né? Eu não sei se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, agora já não lembro, que nós gravamos um podcast Como Ler a Bíblia. Exatamente esse, é Como Ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia certa. Você está lendo a Bíblia certo, se eu não me engano o nome é esse. Você lá vai encontrar nesse podcast, a gente comenta, né, sobre algumas ferramentas, algumas coisas que você pode estar entendendo antes de você ler a sua Bíblia. Tá aqui, é o terceiro, né? É o terceiro podcast nosso. Isso. Você está lendo a Bíblia certa, é esse mesmo. Esses 3 primeiros podcasts que a gente gravou, eles são de fundamental importância aí para você que está começando a ler a Bíblia, começando a querer estudar um pouco da Bíblia, porque a gente fala sobre os efeitos da Bíblia, né, que é o primeiro podcast nosso, a Bíblia e seus efeitos. Depois a gente fala sobre a inerrância da Bíblia, né? A Bíblia contém erros. Já a Bíblia é confiável. Isso, dá pra gente poder confiar nela. E depois a gente fala sobre como ler a Bíblia de uma maneira correta, que é isso que o Rodrigo tá falando. Gente, esses 3 podcasts aí pra você que tá começando a estudar agora, até pra você que já estuda há um tempinho, eu acho que a gente pode te ajudar em alguma coisa, né, nesses 3 podcasts aí, tá bom? Eu queria também pedir pra você recomendar esse podcast pra alguém aí, não deixa de mandar o nosso podcast não, compartilha pra alguém. Beleza? Segue a gente lá nas nossas redes sociais também, @Trincheira Podcast, no Instagram, nós estamos também no YouTube, então segue a gente lá, tá bom? E a gente se vê no próximo podcast aí. Valeu, fica com Deus, até a próxima, valeu! Valeu, é nóis! Valeu, tamo junto!